Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês que deixaram os lares, vieram até esta casa, parar um pouquinho para refletir sobre o Evangelho, sobre a nossa parte espiritual, né? Então vamos refletir hoje um pouquinho sobre a convivência. É difícil conviver? É difícil conviver na família, no trabalho, com os amigos, na via pública, numa festa, num trabalho. Será por que é tão difícil, né? E eu pergunto para vocês, às vezes será que inconscientemente a gente foge dessa convivência? Será que a gente, de alguma maneira, tende a se isolar? E quando a gente foge, por que a gente está fugindo? Então, em torno desse tema é que a gente vai refletir um pouquinho hoje. O Espírito de Verdade, no Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca assim: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou. Olha só, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida. Para que nós nos lancemos alegres, felizes na verdadeira vida, é necessário observar alguns aspectos da lei divina. Então, todos nós queremos ser felizes, não queremos? Nascemos ávidos de felicidade. E no nosso inconsciente tem uma busca também por Deus. Não estamos nem falando de religião, mas de religiosidade. Parece que a nossa felicidade está ligada, né, aliada a esse encontro também com Deus na nossa vida. Mas, observem, tem algum ponto necessário para a gente se cumprir nessa vida? Olha só, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem-amados meus. No encontro com Deus, não tem como também a gente não prestar atenção no nosso encontro com o outro. Encontrar com Deus, com o divino, nossa parte espiritual, estarmos plenos e alegres, também está incluído o próximo. Às vezes nós pensamos em Deus como algo espacial, né? Longe de nós, um lugar aonde nós iremos encontrar com Deus. Na verdade, a gente não está separado de Deus. Obrigada. Tem como estar separado de Deus? A gente aprendeu que Deus é onisciente, onipresente, não é? A gente diz assim, Deus está em toda parte. E Ele, a gente não consegue definir. Para definir, só uma palavra, amor. Se Ele está em toda parte, em todo lugar, todo lado que nós olharmos, nós, de alguma forma, estaremos vendo Deus. Entre aspas, a gente não vê com esses olhos materiais, mas a gente pode, devagarinho, dentro do processo evolutivo, sentir Deus. Então, Deus é um encontro através da nossa alma. Só que, para encontrar Deus, olha ali, é necessário ir ao encontro também do irmão. Isso a gente escuta toda a palestra da doutrina espírita, todo o Evangelho de Jesus. Quem vai à missa também ouve isso, né? Porque Jesus foi bem claro quando ele veio, esteve entre nós, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A si mesmo. Então vamos entender como é que está a nossa convivência com o próximo. Será que a gente tem que estar interligado, tem que buscar o próximo mesmo? Pietro Baldi coloca assim, o que torna compacto o universo é ser ele uma unidade coletiva, resultante da coordenação orgânica de unidades, os eus menores. Assim, tudo permanece unido porque coligado por uma contínua atração de parte a parte, por uma confraternização dos eus menores nas unidades maiores. Nós não paramos para observar que tudo na natureza se reúne em grupos. Deus é um eu maior, Deus é um eu sou. E cada um de nós é um eu sou menor. E tudo na natureza vai se ligando e tudo faz parte do coletivo. As nossas células se ligam, formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam
os sistemas, e todo o nosso corpo funciona interligado. Tem algum órgão mais importante do que outro, ou todos são importantes nas suas funções? Todos são importantes. E cada um tem uma função específica. O coração não pode fazer o que o pulmão faz, nem vice-versa. Nem o estômago não pode fazer o que o intestino faz. Então, Pietro Baldi fala que cada um de nós tem uma função, né? Nesse todo, para que a harmonia aconteça na nossa vida. Então, se nós formamos um todo, a nossa perfeição consiste, segundo ele, estarmos todos interligados em harmonia. Então, ou seja, estar ligado a Deus pressupõe a gente estar sempre interligados uns aos outros. E a vida é um movimento. Tente ficar parado para ver. A inércia não pode existir. A vida é um constante movimento. Quando a gente se rebela e quer parar, vem uma coisa chamada dor. Dor física, dor financeira, dor de uma separação, né? Que faz a gente se movimentar. Por quê? Para estarmos em perfeita sintonia com Deus, com o universo, a gente precisa se movimentar para sair desse isolamento, né? E estar integrado no coletivo. Por isso que nos dias de hoje se fala tanto do social, se fala em ser voluntário, ajudar, né? Ser útil, e é da nossa alma ser útil. Então não adianta querer morrer para descansar ainda, né, do lado de lá, porque até no plano espiritual, pós-morte, a gente ainda continua fazendo esse movimento, porque nós teremos que galgar várias dimensões espirituais para a gente se despojar, ter o coração pleno de amor para sentir Deus em plenitude. Então, se nós temos uma função nessa vida, cabe a cada um de nós perguntar qual é a nossa função hoje, né? Aonde a gente está? Qual é o nosso papel? Necessidade da vida social. Olha lá no Livro dos Espíritos, quando ele coloca assim: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Ou seja, eu ficar isolado, né? A gente sabe que, de uma certa forma, a própria igreja, existem algumas ordens religiosas em que elas ficam reclusas. Nenhum bem se perde, nenhuma prece se perde, nenhum devotamento a Deus se perde. Mas olha o que os espíritos respondem para nós. Sem dúvida que é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto, né? Pois que por instinto os homens buscam a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Qual é a doença atual? A gente tem nós vivemos uns auxiliando os outros? Por isso que o mundo está doente e nós estamos doentes. A sociedade está doente. Porque, por instinto, a gente não gosta de ficar só. A gente busca o outro. Quer matar uma pessoa é colocar numa solitária. E é verdade. A gente vai ver, tem uma pesquisa que foi feita. Então, todos nós estamos inseridos dentro dessa lei e ninguém vive sozinho. O que aconteceu? Se todo ser para existir deve dizer eu, o egocentrismo, presta atenção nessa palavra, é uma necessidade de existência. Ele é, pois, necessário a todo ser. O egocentrismo tem apenas um sentido de centralização destituído de senso separatista e exclusivista, sem o objetivo de usurpar nada a outrem. Pelo contrário, com vantagem de conservação de um organismo global, que é necessário e útil a todos os elementos componentes. Às vezes a gente usa a palavra egocêntrico sem prestar atenção. Às vezes a gente fala assim, fulano é egocêntrico. Mas nesse sentido, aqui, dentro de um contexto da nossa condição espiritual, todos nós temos uma força que nos leva a dizer eu. Eu penso assim, eu faço assim, eu vou resolver assim. Isso faz parte da nossa existência, esse cuidar de mim mesmo. Observem que os pais criam os filhos, depois de determinada idade, a gente fala assim, meu filho, agora você tem que trabalhar, você tem que se manter, você tem que seguir a sua vida. Não é assim? Porque cada um de nós tem essa força na alma para movimentar a própria vida. A criatividade, a inteligência,
encontrar o seu lugar no mundo, isso faz parte. Isso é reafirmar nossa filiação divina. Ou seja, um eu sou. Só que esse eu sou significa que eu não posso só pensar em mim, em desvantagem. Né? Penso em mim, prejudicando o outro. Todos nós devemos cuidar das nossas vidas e não podemos ser um peso para a sociedade. A doença é quando eu só penso em mim e esqueço do próximo. Porque aí nós caímos na doença da nossa vida atual e que está escrito no Livro dos Espíritos. É o mal de todos os vícios, que é o egoísmo. Né? Então veja, cuidar, existir, significa incluir o outro e viver em conjunto. Deus, ao sensibilizado por evolução, é uma realidade sensível. O caminho para aproximar-se dele, ou seja, de Deus, suprema alegria, consiste na progressiva dilatação do próprio egocentrismo, que denominamos altruísmo, isto é, o fraterno amor evangélico. Quanto mais eu deixo de ser egoísta e preocupo também com a felicidade do próximo, significa que eu estou sendo altruísta. Quanto menos egoísta e mais altruísta, aí a nossa alma vai se invadindo de uma alegria sincera. Às vezes a gente confunde prazer com alegria. Eu como uma comida gostosa e isso me dá um prazer. E momentâneo, né? Daí a pouco a gente até fica arrependido. Porque olha no espelho e fala, engordei. Para que eu fui comer? Né? Comi tanto. Naquele momento é um prazer. Às vezes a gente espera por uma festa, uma alegria que vem e é fugaz. E ela vai embora. Mas a alegria que sustenta a alma, ela é um estado constante de bem-estar. E à medida que eu deixo de me alimentar de alegrias fugazes, de prazeres fugazes, e vou observando, dando valor e sentido à minha vida, mais essa alegria, esse estado de alma, de plenitude, de satisfação perdura. Assim é a vida dos santos. Porque chega a um ponto de se doar tanto que se torna incompreensível para nós. Como que a pessoa se dedica uma vida inteira em ajudar o próximo? Né? Irmã Dulce, por exemplo, foi um grande exemplo. Não tinha lugar para acolher um doente, ela estava acolhendo. A gente vê Chico esgotar a última gota da energia vital dele, trabalhando, recebendo as pessoas, fazendo visitas noturnas aos necessitados. Trabalhou a vida inteira. É esse estado de alegria, despojamento, é que faz o ser se sentir pleno. Então, para chegarmos até Deus, nós temos que sensibilizar a nossa alma. É diferente de racionalizar a nossa vida. Porque às vezes a gente compreende as coisas aqui, mas nós devemos sentir, compreender no coração, no sentimento. Nós temos duas asas, né, na nossa evolução. O conhecimento, a sabedoria e o sentimento. Mas o que nos liga a sentir Deus é o sentimento. E quem mais possui, mais deve dar. Quem menos tem, mais deve receber. Eis a perfeita justiça alcançada pelo amor, respeitando diferenças e desigualdades necessárias que exprimem a posição atingida, cada qual com sua fadiga e vontade de subir. Assim se compreende o Evangelho, quando diz que não ganha a própria vida quem a conserva egoisticamente para si, mas somente quem a dá aos outros. Engraçado, às vezes a pessoa reclama, nós reclamamos. Nossa, mas na minha família, tudo quanto é problema, a pessoa vem atrás de mim para eu resolver. Tudo sou eu para dar solução, para estar ajudando a minha família. Estou cansado. Às vezes a gente não reclama. Olha só, se alguém nos procura pedindo um auxílio, se alguém confia um problema para nos pedir essa ajuda, é porque ele está vendo alguma coisa que a gente pode doar naquela hora. Isso é evolução. Faz de nós seres mais bondosos, mais pacientes, significa que a gente está numa condição de poder ajudar mais. Então, ao invés da gente ficar revoltado, a gente deveria se alegrar, porque está em condição de doar alguma coisa. Né? Então, em certos pontos,
Uma pessoa pode ter mais do que a outra, então ela auxilia mais de acordo com o que ela tem para oferecer. Tem pessoas que às vezes oferecem só um ouvido para alguém que está angustiado, né? E aquilo, para quem está angustiado, é um remédio. Então a vida é feita disso. Se relacionar, então, faz parte da lei divina. Não tem como fugir. Diz que Deus nos criou todos interligados e a gente criou essa ideia de que está separado um do outro. Então, não quer ir. E a alegria que acompanha todo ato de amor, desde a entrega desinteressada do próprio corpo na geração física, aos mais elevados altruísmos pela humanidade, nos indica que esse é o caminho da reconstrução e do retorno ao estado de origem de amor que somente gera bem e alegria. Quando fala ali, desde a entrega desinteressada do próprio corpo, uma mãe quando gera um filho, ela não entrega o seu corpo, ela não está entregando a sua vida. E a gente fala muitas vezes que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor divino. E é uma entrega, não é? Interessante. Às vezes as mães falam assim, o filho é uma viagem só de ida, não tem mais volta. E é uma doação a todo instante. E se nós quisermos entender Deus, felicidade, a gente tem que aliar isso com esse trabalho, né? De nos relacionarmos uns com os outros nesses pequenos atos do dia a dia, que é uma troca constante de dar e receber. Isolar-se é fugir de si mesmo. Esse aqui é o fundador da logosofia, ele coloca assim: o isolamento voluntário endurece os sentimentos do homem e trava as faculdades de sua inteligência. Faz com que viva na ilusão de um retiro psicológico que crê desfrutar sozinho, sem admitir que o acompanham em sua fuga pensamentos que o tornam estranho e intratável. Quando a gente pensa que está sozinho, a gente ainda está acompanhado dos nossos pensamentos. A gente sabe que a nossa casa mental não para, né? E se a gente se isolar, daqui a pouco a gente pode entrar numa monoideia. Pensamentos de tristeza começam a nos invadir, porque a alegria verdadeira não condiz com essa solidão, com esse isolamento. E quando a gente está se isolando, se furtando de conviver, será que eu estou fugindo do outro ou estou fugindo da situação que mexe comigo? Porque às vezes encontrar com o outro pressupõe que eu tenho que ter paciência, às vezes eu vou ter que perdoar uma mágoa, às vezes eu estou num local de trabalho que eu tenho que me relacionar, e eu tenho que ser mais alegre, mais solícito. E querer fugir disso significa que às vezes a gente não está fugindo do outro. A gente está fugindo da gente mesmo. Das dificuldades que a gente não quer, por comodismo, mexer, transformar. E não adianta. Outras situações virão, porque ninguém vive sozinho. E todos nós precisamos uns dos outros. Até da roupa que a gente veste, a gente acha que não precisa. A roupa que eu visto hoje já passou na mão de quantas pessoas para chegar a me ser útil aquela peça, né? Um cafezinho que eu tomo na rua passou pela mão de quantos? A vida é um todo. E tudo está se relacionando. E ninguém é mais importante do que ninguém. Nessa greve que nós tivemos dos caminhoneiros, vocês viram a importância que foi para nós a reflexão que nós fizemos? Podemos fazer? Até no campo das profissões, a gente acha que uma profissão é melhor do que a outra, é mais importante. Viram? O país parou. Porque no trabalho que eles fazem, nos caminhões para cima e para baixo, quando resolveram parar, a economia do país parou. Acho que ninguém agora, quando vê um caminhão aí pela rodovia, não vai reclamar dos caminhões passando para lá e para cá, né? A gente viu como é importante, onde que todos são importantes. A convivência é tão necessária e útil ao homem como a mobilidade para evitar o entorpecimento de seus membros. Se a gente não movimenta o corpo físico, a gente sabe que atrofia a musculatura. E a convivência, a vida, é um constante exercício para a alma. Mexe com o sentimento, mexe com as nossas dificuldades, exige da nossa inteligência, né? E hoje em dia, a gente pode ver várias pessoas estudando o campo do comportamento.
Esse estudioso aqui, ó, Levine, ele realizou uma série de experiências com ratos e ele chegou à conclusão de que qualquer estímulo, ainda que seja negativo, é melhor do que o abandono. Sabe como foi a pesquisa que ele fez? Ele pegou 3 grupos de ratinhos e separou em 3 gaiolas. Um grupo era manuseado, tirado de uma gaiola, onde eles ficavam, e colocado em outra gaiola e recebiam choques elétricos. O segundo grupo era tirado da gaiolinha onde eles ficavam e colocados em outra gaiola, sem tomar choque. Só que eles eram manuseados. Alguém ia lá e pegava e mudava de gaiola. E o terceiro grupo, ninguém tocava neles. Eles ficavam dia e noite sozinhos naquela gaiola. Aí, depois de um tempo, eles observavam o comportamento, outros estímulos. Quando eles eram submetidos todos juntos a um estímulo qualquer, numa gaiola maior, aqueles que ficavam o tempo todo, sempre numa mesma gaiola, sem ser manuseados, eles ficavam acuados num canto. E os outros se movimentavam mais ágeis. Viram que a pelagem desses que recebiam choque, ou aqueles que não recebiam, mas eram manuseados, a pelagem era mais bonita. O sistema imunológico deles era melhor, né? Respondia melhor. Aí ele chegou à conclusão de que todos nós precisamos, baseado nessa experiência, que todo ser humano precisa de estímulo, ainda que seja negativo. Por isso que a gente fala que a dor é um estímulo, não é? E que nem todo mal é mal. Dentro do nosso carreira evolutivo, da nossa busca de progresso espiritual, tudo que nos acontece, que momentaneamente, por exemplo, nos causa dor, dificuldade numa convivência familiar, de um relacionamento amoroso, tudo vai trazer para nós um estímulo para a nossa movimentação íntima. Então, todo ser humano precisa de estímulos. É possível, então, fugir da convivência ou nós fugimos de nós mesmos? Já viram que, às vezes, fatos que nos acontecem, a gente quer esquecer que foi muito doloroso. Parece que reviver aquilo nos causa dor. E muitas vezes é porque a gente não superou uma mágoa, uma tristeza naquela situação que nós vivemos. Porque quando nós temos 2 situações, a gente pode viver, passar por uma dor, não elaborar aquilo, ou seja, passar por ela, engolir a seco, depois não querer tocar mais no assunto e dizer que aquilo já passou, mas lá no fundo pode ficar uma dorzinha. Em algum momento aquilo pode vir à tona. Eu posso negar que eu fiquei chateada, querer esconder até de mim aquela mágoa, mas aquilo não morre, o que é da alma não morre. Ele fica lá, pulsando, vai aparecer de alguma maneira. Na forma de uma depressão, na forma de uma doença. Ou eu posso admitir o meu sofrimento, descobrir o meu sofrimento, passar por ele, querer compreender por que eu estou sofrendo, tentar superar, transformando aquilo dentro de mim, vivendo etapas, e aquilo realmente ser um aprendizado. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz com as nossas dificuldades? A gente esconde, a gente nega. Nega o tempo todo. Porque é medo de tocar e pôr o dedo na ferida. A minha filha é psicóloga e ela fala: mãe, as pessoas procuram os consultórios para fazer terapia, estão no fundo do poço, mas quando elas veem que vão ter que mexer na ferida, a grande maioria foge. Porque vai ter que mexer. Porque não vai curar se eu não revirar. Nada ficará oculto, tudo deverá ser revelado. Então nós estamos vivendo um momento do Espiritismo que a gente precisa compreender que a nossa evolução é trabalhar o campo do nosso sentimento. É fazer visita, é fazer culto, é trabalhar na seara do Cristo, é fazer beneficência, é tudo isso. Todos esses são estímulos para nós. É sair do nosso comodismo, por exemplo, de não querer ver sofrimento, porque quantos dizem assim: eu não gosto de ir nesses locais de muita miséria. Eu sinto mal, não gosto de ver nada triste. Isso denota o quê? O meu
Egoísmo. Porque o fato de eu não ir no local e não ver, significa que o fato não existe? Significa que está tudo bem? Eu fico aqui e o sofrimento fica lá? Não. Né? Então, veja, a nossa evolução espiritual não está desconectada dos nossos problemas psicológicos, dos nossos sentimentos, das nossas dores. Não basta só ir à missa, não basta comungar, não basta ouvir o pastor, não basta ir no centro espírita e tomar o passe e dizer assim, cumpri minha obrigação semanal. Já fui ao centro, tomei o passe, estou bem com Deus, com a minha parte espiritual. Não. O passe é só um auxílio. É verdade ou não é? Nem Bezerra de Menezes materializando aqui vai resolver os meus problemas. Quem resolve os nossos problemas, como diz o Evangelho, né? Quem traça o nosso destino não é Deus. Nós vamos construindo e lançando trajetórias e colhendo o resultado das nossas escolhas. E enquanto nós estivermos vivos, cada momento é uma oportunidade de aprender. Quando isolamos, não estamos fugindo do outro, estamos fugindo de nós mesmos, das nossas reações, das nossas atitudes, de tudo que exige de nós mudanças, alterações de comportamento. O contato nos leva a movimentarmos nosso mundo íntimo e a movimentar o nosso egoísmo. Quando nós isolamos, de alguma maneira, fugimos, né? Quais as consequências? Pessoas acometidas pela depressão, não dorme não, quem está dormindo. Pessoas acometidas pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo transtorno de ansiedade, doentes de diversas enfermidades, angustiadas, consumindo drogas, lícitas e ilícitas. A droga é uma fuga. Até a depressão, às vezes, é uma rebeldia da nossa alma, inconscientemente. A gente não está bem e resolve parar. Se fechar. E é uma dor grande na alma. É uma doença. Que mais? Outras podem fugir da sua essência, da sua vida, fugir de encontrar o remédio, né, para a sua vida atual, utilizando de outros subterfúgios. Qual? Outras mergulhadas nos jogos virtuais pelo celular, pelo vídeo ou pela internet, deixando de pensar, de viver, de sentir, de ser quem veio ser, deixando sua existência transcorrer, perdendo a grande oportunidade que é a vida. Nós hoje vivemos um momento em que as redes sociais, a internet, traz para nós uma falsa ideia de convivência. A internet hoje liga os que estão distantes e acaba afastando da convivência real aqueles que estão perto de nós. Uai, mas não é convivência? Olha, gente, hoje a gente não pega o telefone para ligar para alguém e ouvir a voz dela. A gente tecla ali porque emocionalmente eu mando uma frase por escrito, é diferente do que eu pegar o telefone e falar. O outro vai ouvir a minha voz. Eu vou ter reações nessa fala, porque eu falo e escuto. E eu vou mostrar quem sou eu. É ou não é? Às vezes, a pessoa faz aniversário, a gente manda só um emoji lá, uma figurinha com bolinho de parabéns, parabéns, pronto. A gente acha que isso é uma convivência. Muitas vezes, quem tem maior número de amigos nas redes sociais, ele cria uma falsa ideia de que está tudo bem com ele. E às vezes ele vive uma solidão tremenda. Porque não há uma troca real. Porque a gente está fugindo da convivência de ver o outro, olhar no olho do outro, conversar, afagar, consolar. Isso é sensibilização de verdade. O que mais? Tem ainda os fanáticos pelos programas de TV. Tem os fanáticos pelo controle remoto. Né? Às vezes a gente fica ali um tempão divertindo com um vídeo, com outro, passa horas sem perceber. E isso é um meio também, das vezes, a gente fugir. Fala, não, é bom, distrai.
Distrai. Distração momentânea é uma coisa, mas passar o tempo todo envolvido com uma falsa ideia de convivência, isso é doentio. E hoje, a gente tem vivido assim demais. Porque a internet, as redes sociais, né, a informática, é importante para a nossa vida. Mas será que isso traz uma convivência verdadeira? Quem que é essa aqui? A Mona Lisa. Vocês já viram esse bico em algum lugar? Existe bico assim, hoje em dia? As selfies. Até a Mona Lisa, eu achei ótima essa figura. Até a Mona Lisa está fazendo selfie, fazendo biquinho. Porque hoje o que manda é o biquinho. Né? Por quê? Porque nós estamos muito preocupados em mostrar que nós somos poderosos, bonitos, que está tudo bem na nossa vida. A gente quer vender uma imagem de que está tudo ótimo. Nós criamos uma ideia de falso poder. Então, às vezes, a gente sabe de casos de dor, de sofrimento que a pessoa está, e é lógico, a gente tem que ser positivo, não é isso, pensar positivo. Mas vender uma imagem que não é real é o que mais a gente faz. E nós estamos ficando frios com isso, porque a imagem está ganhando. A nossa máscara, a gente está vivendo de uma máscara. Um dia a máscara cai. Né? Nós vamos ter que tomar contato conosco. Hoje há um certo isolamento coletivo, muitas vezes usa-se a comunicação virtual para não expor-se, para não ser verdadeiro e se mostrar de verdade. Ilude-se a si mesmo antes de iludir o outro. Olha essa figura. Até o cachorro está com o celular. Eu achei ótima essa figura. E é verdade, não é? A gente está convivendo assim. As redes sociais unem os distantes, como a gente falou, e afastam os de perto, juntos fisicamente e afastados emocionalmente. Isso é muito sério, gente. Quando criou-se a televisão, de uma certa forma, tirou a gente do convívio também, porque antigamente a gente sentava na porta, conversava com os vizinhos, as crianças se interrelacionavam com os folguedos, os jogos, né? A gente cantava, brincava, desenvolvia a criatividade nas crianças. Hoje não. Qual que é o brinquedo das crianças? O celular. É tudo virtual. As próprias crianças... A gente vê que tem muitas escolas hoje proporcionando momentos de interação, tendo que trazer esses jogos, essas brincadeiras infantis para estimular a convivência na criança. Porque ela, desde pequeno, já vai se isolando naquele mundo virtual. E o mundo que nós queremos tem que ser um mundo real. A senhora gostou do cachorrinho, né? Eu achei ótima também essa figura. Até o cachorrinho está no celular, meu Deus. Hoje, conversa com um, conversa com o outro, né? Minha cunhada fala que na casa dela, ela tem uma cestinha. Todo mundo, os netos, pessoas que chegam na casa dela, tem que passar pela cestinha do celular. Deixa o celular para ter um momento de convívio familiar. Né? E ela ainda consegue. Porque, às vezes, eu falo também nas palestras que, antigamente, eu falei isso essa semana no Irmãos do Caminho, a gente visitava as pessoas. A visita que ela recebe é dos netos, né? Uns netos que ela gosta muito, uma filha que vai. Mas a gente visitava amigos. Não visitava? Eram amizades que duravam a vida inteira. E ali tinha um momento do cafezinho, da conversa. E aí, compadre, como que você está? Era um momento da gente interagir e criar laços verdadeiros de amizade. Eu lembro que meu esposo dizia assim, que eles visitavam os amigos e sempre era servido um biscoitinho com café, né? Aí um dia, a minha sogra falou, vamos, Sérgio, embora? Aí ele era pequeno, olhou para ela e falou assim, não, mãe, e o cafezinho? Né? E o cafezinho? Quer dizer, não pode ir embora antes do café. Tudo era eram coisas simples, mas que traziam um alimento emocional. E se a gente parar para observar, a gente tem saudade dessa simplicidade, desses momentos simples que verdadeiramente nos alimentaram emocionalmente.
Depois de uma certa idade, a gente tem saudade dos irmãos quando eram pequenos, das brincadeiras dos pais, né? Quando nesses momentos simples a gente se interagia e tinha uma troca afetiva verdadeira. Então, meus amigos, o que é o reino dos céus? Não se pode falar em reino dos céus sem a gente resgatar essa sensibilidade fraterna, amorosa, né? É um estado de felicidade, de conexão com a vida que começa aqui mesmo na Terra. É um estado de plenitude, de realização, mesmo nas situações mais adversas. Para isso é necessário desenvolver o afeto, o respeito, a sensibilidade que compartilha e o auxílio estendendo a mão ao próximo. Isso vai nos sensibilizando. Hoje, a gente vê o noticiário falando de um terremoto lá do outro lado do mundo. Olha o tanto que a gente é fraterno. A tendência da gente é falar assim, nossa, ainda bem que é lá no Japão, não é aqui no Brasil. Aqui não tem terremoto, graças a Deus. Como se o terremoto pudesse acontecer para o lado de lá. Dane-se. Né? A gente não pensa em compartilhar da dor alheia. E a gente fala em Deus, quer sentir Deus. E se diz filho de Deus. Que mais? O que comporta buscar esse reino de Deus? Precisamos aprender a sensibilizar-nos com os dramas da vida, com os fatos noticiosos, distantes de nós, mas não menos importantes. Às vezes tem tanta miséria emocional, não é só material não. Tantas catástrofes que a gente se isola, foge, né? Para não conviver, para não compartilhar, para a gente ficar tranquilo no lugarzinho que a gente se colocou na vida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não significa que para isso eu tenho que ser uma pessoa, né, que não tem um cuidado. Eu não vou viver dentro da casa do outro, dentro da casa do vizinho, não vou invadir a privacidade do outro. Não é isso. Porque tudo tem os dois lados. Então a gente tem que ter o cuidado de saber o nosso lugar. Mas a gente está falando dessa troca entre nós, porque isso é alimento. Conviver é alimento. É alimento para a nossa alma. E será que a gente se alegra também com as vitórias dos outros? Se eu estiver vivendo um momento de dificuldade, será que a gente, convivendo, mesmo nessa dificuldade, a gente pode mostrar uma superação? Será que uma pessoa, às vezes, ela está com dificuldade na profissão, por exemplo? Se tiver um curso, algum momento em que ela vai encontrar com outro na mesma profissão, observe, isso acontece muito. Às vezes ela evita de ir para que o outro não pergunte como que ela está, para ela não ter que falar a realidade dela. Porque, na verdade, a gente quer vender uma falsa imagem. Né? E se eu for verdadeiro? Não é muito melhor? Eu não preciso sair contando as minhas tragédias, mas também eu não preciso criar uma falsa imagem que eu não sou. Né? E se o outro está melhor do que eu, que ótimo, ele está vivendo o momento dele, que alegria. Mas normalmente a gente tem uma coisinha lá no fundo da alma, uma palavrinha, que diz que existe branca e preta. Qual que é? Inveja. Ainda fala que tem inveja branca e que tem inveja preta. É tudo preta, né? Tudo é inveja. Isso são realmente dificuldades da alma humana. Mas a gente precisa estar atento a tudo isso. Muitos dizem, me deixa quieta, eu não faço mal a ninguém, estou no meu cantinho aqui, me deixa. Mas olha só, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. É Allan Kardec falando isso para nós no Céu e Inferno. Diz que no plano espiritual o maior sofrimento nem sempre é pelas coisas que nós fizemos, mas pelas oportunidades perdidas. Para ser feliz é preciso conviver, aprender a participar, a se ajustar. O isolamento é nocivo à personalidade, endurece a alma, atrofia as emoções, deixa-se de lado a valsa da sedução. Porque, na verdade, a gente quer conquistar o caminho do outro, quer seduzir o outro pela atenção. Nós gostamos e somos carentes de afeto. Nós não estamos tão carentes de dinheiro, de posição social. No fundo, a gente tem uma carência
íntima de ser reconhecido, na verdade, como irmão, de ser participativo, de participar do todo e de ser filho de Deus. É essa que é a nossa grande fome. É fome de paz interior. É sede de tranquilidade na alma. Então, que a gente possa ir para casa hoje pensativos no que nós temos feito das nossas oportunidades na vida e como tem sido a nossa vida. Que a paz de Jesus nos envolva, que possamos nos entregar a esse momento de paz, para que a gente possa se fortalecer espiritualmente, né? Então vamos nos preparar? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Deus Pai misericordioso e bom, que nos criou para a felicidade eterna, derramai com teu manto de luz, ó Pai celestial, as tuas bênçãos santas sobre todos nós, pobres homens pecadores. Ensina-nos, Pai, a trilhar os caminhos da nossa existência, dando graças e bendizendo a todas as situações nas quais a vida nos brinda a cada momento. São oportunidades de renovação da nossa alma. Ó Senhor dos aflitos, abençoe a todos nós encarnados ou desencarnados, que possamos neste momento ser agraciados pela tua misericórdia através da espiritualidade, que nos envolve através do passe nessas bênçãos que renova todo o nosso ser. Dai-nos, Senhor, a paciência e a resignação e a coragem, como Jesus nos ensinou no teu evangelho de luz. Graças te damos, Senhor, nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.